Olá pessoal, bom dia. Tive que reconectar aqui, infelizmente eu perdi esse primeiro videozinho. É, Reconectei aqui na nossa live do Mentorando. Então, se você não estava nos assistindo, esse é o projeto Mentorando, começa às 5h45 da manhã, onde a gente mentora as nossas startups acelerados e responde dúvidas da nossa audiência por meio de alguns dos nossos canais, pelo direct do Instagram, pelas mensagens ou comentários que a gente recebe no Instagram, no Facebook, ou pelos perguntas que nos enviam pelo Twitter, ok? Se você não faz parte de algum dos nossos canais no WhatsApp ou no Telegram, entra lá em Startups Tech, startups com z.tech, né? E em algum momento, faz a sua inscrição, em algum momento eu vou mandar você para um de nossos grupos, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou responder a pergunta de um dos nossos startups que estão sendo selecionados para o nosso programa de aceleração. É a startup do Raul, é a Ecológica. A startup do Raul, ela faz o manejo de resíduos, de lixo, né, de maneira sustentável, para auxiliar os moradores e auxiliar as pessoas, né, moradores de classe média e de condomínios, a fazerem o descarte de lixo de maneira sustentável e ecológica. É uma startup com um propósito super legal, faz parte da Agenda 2030 e esse é um dos objetivos da Agenda 2030, onde os países do mundo estão tentando se adequar para 2030. Então, faz todo sentido ele trabalhar e atuar dentro desse segmento. A pergunta dele foi a seguinte: como que ele faz para acelerar o processo de desenvolvimento do aplicativo, da solução deles, de maneira que eles possam escalar mais rápido a aquisição de clientes, e quais são as principais métricas que ele precisa utilizar para fazer isso acontecer. Eu já esperei aqui uns 10, 15 minutinhos, então vou direto para a resposta. Se você quer participar desse quadro, quer ser mentorado ao vivo, chama a gente aqui ao vivo a partir das 5h45 da manhã, sempre que possível eu vou estar online. Se você saber se eu vou entrar ou não, eu posto nos nossos grupos, ou na noite anterior, ou logo pela manhã, antes de começar a live. E é isso, vamos lá. Então, Raul, para você acelerar o processo de desenvolvimento do seu aplicativo, eu acho que vem uma pergunta essencialmente importante e fundamental, muito antes de qualquer solução que você desenvolva. Primeiro, você já falou para... Ah, desculpa, gente. Ele falou para a gente que ele está operando por meio do WhatsApp, né? E isso é muito legal. Ele deixou bem claro que por meio do WhatsApp ele está conseguindo fazer algumas ações da startup dele, de educação, enfim, ações que já estão convertendo e tendo resultado com clientes. Olha que coisa bacana, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sempre que a gente vai tirar uma ideia do papel e vai lançar uma startup, vai começar um serviço novo, vai começar um projeto novo, a gente tem que se preocupar. Ontem eu falei com o Jonas, né? E a gente teve uma conversa bem bacana, onde eu expliquei para ele a questão. Ele perguntou para a gente como que ele faz para concentrar na startup dele e desenvolver a startup dele, sendo que ele trabalha em outro projeto. E eu falei para ele do princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é uma regra da economia que fala que 20% de que 80% da renda de qualquer país, de qualquer cidade está concentrada em 20% dos seus habitantes, né? E depois foi se percebido que essa regra ela se espalha por diversos setores da economia, do empreendedorismo, né? 20% dos seus clientes correspondem a 80% dos seus ganhos aí de maneira geral. Então, esse princípio ele tem sido adotado como uma forma da gente se concentrar nas coisas que a gente tem resultado e concentrar naquilo que efetivamente dá um maior percentual de resultado. Quando você para pensar no desenvolvimento de um produto, de uma solução para os clientes, você tem que ter em consideração o que o cliente precisa, quais são os benefícios que a sua startup, qual é o problema que a sua startup realmente vai solucionar. Então, quando você pensa
nessa sua solução, você tem que ter em mente e considerar quais são os problemas que realmente o seu cliente tem. Eu vou tentar responder de uma maneira um pouco rápida, porque, enfim, esse é um processo que a gente utiliza 3 ferramentas aqui dentro do Startup Stack. A principal delas é o Design Thinking e Design de Serviços. Também a gente utiliza o Customer Development, né? E, por fim, a gente acaba utilizando algumas ferramentas de desenvolvimento de soluções, né, de startups como Lean, Canvas, o Project... desculpa, gente, acabei confundindo aqui. O Discipline Entrepreneurship, a gente acaba utilizando aí os 4 passos para a epifania também. Então, assim, dentro de todas essas metodologias, acho que o fator mais importante, o que fica mais caracterizado para qualquer startup que está iniciando, é qual problema que ela efetivamente soluciona, né? O Raul falou pra gente que ele desenvolve soluções, conscientização para o descarte para o descarte de maneira sustentável e ecológica do lixo, né? Então, quando você pensa na solução que você está desenvolvendo, você tem que levar em consideração primeiro qual é o problema que você realmente resolve. Você tem que definir muito bem esse problema e, uma vez definido esse problema, você vai se concentrar no desenvolvimento de um MVP. Diego, o que é MVP? Eu nunca ouvi falar nisso, né? MVP se chama Minimal Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. Temos muitas teorias sobre como deve ser feito um MVP, tá? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês a minha, né? O MVP, ele tem que ser o produto mínimo, mas não confunda um produto mínimo com o mínimo que você faz. Ele é o produto mínimo que entrega o máximo de resultado. Tá bom? Então, quais são as mínimas coisas que você precisa fazer? Qual é o mínimo que você precisa fazer para entregar o máximo de resultado para o seu cliente? Vou apoiar aqui na xícara de café, deixa eu dar um gole primeiro. Qual é o mínimo que você precisa fazer para obter o máximo de resultado para o seu cliente? Então, vamos considerar aqui. Na startup do Raul, ele falou pra gente que ele está entregando resultado. Ô Baltino, tudo bem? Seja bem-vindo aí na nossa live. Estamos aqui conversando com... Eu estou aqui respondendo a pergunta do Raul. Então, para quem está entrando agora, a gente está respondendo a pergunta do Raul, que é como a gente faz para desenvolver de maneira mais rápida um aplicativo, a solução. Quais são as métricas que a gente vai utilizar para acelerar esse processo e alcançar mais clientes durante esse processo de desenvolvimento, né? Então, eu estou falando do Raul, ele tem a startup ecológica e ele fez essa pergunta para a gente. A ecológica, ela faz a educação sobre o descarte de resíduos, né, de lixo para os consumidores, que eles façam isso de maneira sustentável, né? Então, ele falou para a gente que está utilizando atualmente o WhatsApp, mas ele está querendo desenvolver um aplicativo, uma solução online, na qual ele possa fazer isso de forma mais escalável. E eu comecei dizendo aqui que a gente tem que selecionar muito bem o problema que a gente vai resolver antes da gente desenvolver uma solução ou um produto. Se faz sentido, se você está gostando, dá um oizinho aí, fala com a gente. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí em relação a esse tema. E se você quiser participar aqui do Mentorando, desse nosso projeto de mentoria, chama aqui que a gente começa com você daqui a pouco. Deixa eu só responder essa pergunta, ok? Então, pessoal, como eu estava falando, a gente tem que focar muito bem no problema. Qual é o problema que a gente realmente quer resolver? A partir do momento que você define o problema, o Einstein falava que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele se concentraria 55 minutos na definição do problema e 5 minutos efetivamente resolvendo o problema. Olha que importante. Como é importante a gente definir qual é o problema que a gente resolve.
né? Então, supondo aqui, o Raul não está online aqui com a gente, mas se ele entrar ou depois, se ele comentar comigo, eu faço uma errata aqui sobre a ideia dele. Mas utilizando a ideia dele como exemplo, se o objetivo da ecológica é educar o consumidor ao descarte de maneira responsável e sustentável de lixo, como que ele pode fazer, como que a startup dele pode fazer essa educação, promover essa educação de maneira escalável, né, de maneira a atingir o maior número de pessoas. Então, com base num problema muito bem definido, a gente vai passar então para a escolha do público, né? Esse problema tem que ser resolvido por um determinado público. Ele falou que ele desenvolveu esse problema, ele desenvolveu essa solução para moradores de condomínios e outros moradores de apartamentos de classe média que têm essa necessidade do descarte, né? Do lixo de maneira sustentável. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui com base na minha própria experiência. Como eu disse, eu sou um chefe de cozinha também. Eu tenho um restaurante aqui em Araxá, Minas Gerais, né? Para quem não conhece, aqui a gente está aqui na estrutura do meu restaurante, né? Eu, além de empreender e investir em startups, eu também sou chefe de cozinha e atuo na área de restauração, né? A gente investe aqui em restaurantes e outros empreendimentos na área de alimentação. Como eu estava dizendo para vocês, a partir do momento que você define muito bem o problema, você tem que definir um público. Então, eu vou utilizar a minha própria experiência para poder responder essa pergunta, né? Dentro da área de restauração, a gente, aqui como restaurante, a gente tem uma dificuldade muito grande com o descarte de alimentos, né? Como que a gente tem uma obrigação de promover o descarte desses alimentos que não são utilizados ou de restos de alimentos, de maneira a não causar um impacto ambiental. Aqui no restaurante, para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar ali, tem um pedacinho de terra bem ali no cantinho, que é a nossa hortinha. A gente está terminando de montar aqui a nossa horta, e a gente faz o descarte desses nossos alimentos com base num projeto de sustentabilidade, né? Que é a compostagem. Então a gente utiliza da compostagem dos alimentos para criar ali, junto com esses alimentos que não foram utilizados ou que estão sendo descartados, né, para não colocar mais lixo no ecossistema, a gente transforma esses alimentos em um composto orgânico para poder servir de alimento mesmo para as plantinhas que a gente acaba plantando e utilizando aqui no restaurante, promovendo o desenvolvimento de uma horta orgânica, né? Fazendo isso com os conceitos do cultivo orgânico. Então, isso é uma das formas que a gente, dentro de restaurante, pode fazer, né? Existem diversas outras formas. O que é importante nessa questão é como que você definiu o seu problema e como que você vai entregar a solução desse problema para os seus clientes. Então, considerando que a Ecológica já faz isso utilizando o WhatsApp, qual é efetivamente a forma com que você precisa entregar essa sua solução para os seus clientes? Você pode, a partir do momento que você definiu isso, você vai ter um momento de ideação onde você vai pensar e criar diversas ideias de soluções que você pode fazer. Você pode fazer isso por meio de um aplicativo, você pode fazer isso por meio de um site, por meio de um blog, por meio de um canal no YouTube. Diego, o canal do YouTube é uma startup? Bom, nós temos diversos canais de YouTube que são grandes empresas. E a gente já falou um pouquinho sobre o que é uma startup no episódio de ontem, né? Se você não conseguiu assistir o episódio de ontem, eu disponibilizo um resumozinho dele no nosso canal no YouTube, que vai no ar uma semana, mais ou menos depois, depende da nossa edição. Então, a gente começou esse projeto essa semana, então a partir da semana que vem o canal do YouTube vai começar a ter um pouco mais de conteúdo. Mas antes disso, né, eu vou explicar um pouquinho o que é uma startup, né? Uma startup nada mais é do que uma empresa, né? Existem diversos conceitos, tá? Tem o conceito do Steve Blank, tem o conceito do Eric Ries, enfim, tem diversos conceitos aí. E pra gente aqui do Startups Tech, toda startup ela é essencialmente uma empresa
que está desenvolvendo uma solução inovadora dentro de um mercado desconhecido, né? Ela não conhece aí algumas variáveis. Eu falei que eu invisto em restaurante. Então, o restaurante, ele é um modelo de negócio muito conhecido, já existem há centenas de anos, né? É um modelo de negócio repetível, é um modelo de negócio que já existe. Então, você tem ali todos os fatores muito bem conhecidos. Você traça o perfil do seu cliente, você sabe exatamente onde o seu cliente reside, onde ele mora, a região que ele está morando. Você tem um perfil de produtos que você serve para ele, uma linha de produtos que você serve para ele. Então, assim, como um restaurante tradicional, vamos dizer assim, você tem um modelo que é repetível, que você pega um restaurante aqui hoje, copia e cola ele em algum lugar, né? Então, se eu poderia muito bem pegar esse restaurante meu aqui hoje, copiar ele e colar ele em alguma outra cidade, que ele daria provavelmente muito certo se eu seguir os passos a passos ali. Já no ambiente de startups não é assim que funciona, você está desbravando esse universo, você não sabe ao certo quem vai ser o seu efetivo cliente. A gente, como eu acabei de falar, você define um problema e seleciona um público para resolver esse problema. Mas ao longo do processo de desenvolvimento da solução e do seu produto, às vezes você vai perceber que você está desenvolvendo a solução certa para o público errado, ou a solução errada para o público certo. De maneira geral acontece isso, e acaba acontecendo que você vai desenvolver um produto muito bom e que vai servir muito bem para outro público que você talvez não identificou, que não estava no seu radar. Há exceções, né? Às vezes você conseguiu definir tão bem o problema para um determinado público específico que você ataca na veia e você acerta na mosca o que aquele público realmente precisava. De maneira geral, pela nossa experiência, é uma exceção. Quando a gente coloca as startups para rodarem, elas tendem a pivotar bastante ou o público ou a solução, né? Ou a definição do problema. São os 3 fatores principais aí que a gente toma decisões de mudança dentro do planejamento estratégico de uma startup. Mas quando você faz essa definição de problema e você selecionou esse público e você começa a desenvolver a sua solução, você tem que entender como que entrega essa solução. Eu falei, às vezes você pode ser um canal no YouTube. Gente, existem diversos canais no YouTube que são gigantescos como empresa, né? Eu estava aqui agora online assistindo o canal do Thiago Nigro, né? do Primo Rico. Ele tem um canal que ele está se transformando numa máquina, numa grande empresa, onde ele produz conteúdo, ele tem produtos e serviços que ele vende e entrega, e o principal meio dele de divulgação é um canal no YouTube. Gary Vaynerchuk, que é um dos principais influenciadores do nosso universo aqui de marketing, na área de marketing digital, na área das mídias sociais, ele fala o seguinte: toda empresa, toda startup, toda empresa, todo profissional liberal, todo mundo hoje é uma companhia de mídia antes de se tornar aquilo que ele efetivamente é. Ou seja, se eu sou um restaurante, na verdade eu sou uma companhia de mídia, uma empresa de mídia, depois um restaurante. Se eu sou uma startup, eu sou uma empresa de mídia, depois uma startup. Então, como eu estava dizendo, às vezes a sua solução ela pode ser entregue por meio de um canal no YouTube. E a partir dali você vai desenvolver produtos e serviços para aquele público que você está efetivamente atendendo. Olha só o que a gente está fazendo aqui. Eu estou numa live no Instagram, esse conteúdo depois vai para o YouTube e a gente é uma aceleradora, né? E a partir desses processos de aceleração a gente vai estar investindo em startups, vai estar levando startups até o round A. É a nossa meta principal, ajudar as startups aí a alcançar o seu primeiro investimento. Mas a gente está fazendo isso por meio do Instagram agora, né? Então a gente está aqui por meio do Instagram atraindo um determinado público que tem interesse no universo de startups, que está empreendendo ou que tem interesse em empreender. Da mesma forma, a gente pode, por exemplo, utilizar desses canais, dessas ferramentas, para promover e divulgar os nossos serviços, ou até mesmo entregar a solução, né? Antigamente, a gente tinha muitas soluções entregues por meio de produtos físicos, né? Um produto como um livro, um produto como um programa de emagrecimento no qual você recebia em casa um CD, um DVD, e essas foram as primeiras empresas que tentaram mudar um pouco o modelo de negócio pré-estabelecido, né? Então, vamos supor, você tinha uma academia e tinha um programa,
um curso lá, tinha uma aula de dança. E depois surgiram essas aulas de dança por meio de CDs, aplicativos, na televisão. E hoje a mídia mudou, mas o processo de inovação, de entrega de produto, de solução, mudou, mas o raciocínio é o mesmo, né? O que é importante você entender é que você tem que definir muito bem o problema que você resolve e definir muito bem para quem você faz para quem você leva essa sua solução. E aí, dentro desse meio entre problema e o seu público-alvo, você vai identificar quais são os canais que esse público está, quais são as formas que você pode entregar esse produto para o seu cliente. Muitas startups acham, quando elas estão iniciando, que elas têm necessariamente que desenvolver um aplicativo. Não é que eu seja contra aplicativos, inclusive a Startups Tech tem um aplicativo, né? Nossa plataforma de educação ela tem um aplicativo próprio. A gente desenvolveu e a gente ensina como desenvolver esse aplicativo utilizando uma ferramenta muito legal. Nosso sistema também, a gente, como eu disse, nós temos 3 pilares: educação, ferramentas e networking com investidores, né? E empreendedores e investidores, para facilitar você sair da sua ideia até o seu fundraising, levantar aí o seu capital com investidores que vão apoiar você nesse processo de empreendedorismo. Mas nós temos uma ferramenta que se chama, por exemplo, Dashboard, né? Essa ferramenta ela vai ser lançada muito em breve para o público aberto. Hoje ela serve quase que exclusivamente para os nossos acelerados e para as empresas que trabalham aqui no nosso grupo. E essa ferramenta ela desenvolve sites e aplicações de maneira quase que automatizada, sem você precisar saber programar. Olha que legal, né? A gente tem aí, por exemplo, alguns concorrentes muito legais, que eu adoro o serviço deles, não fazem o que a gente faz, mas eu posso usar como exemplo. Um deles é o Wix. O Wix é uma plataforma que você desenvolve um site de maneira muito rápida, em questão de 5, 10 minutos você tem um site lindo, funcional, com interface mobile, né? E funcionando ali, tá entregue. Em questão de 5 minutos, você não precisa saber programar, você não precisa ser um programador para fazer, e você tem essa ferramenta fantástica que faz isso para você. No Dashboard, a gente tem uma solução quase que all-in-one, uma ferramenta muito completa. Nele a gente entrega tanto o web design quanto a parte de CRM, que é um relacionamento que você tem com o seu cliente, né? A gente faz a parte de autoresponder de e-mails, onde você pode mandar e-mails, SMS, enfim, para os seus clientes por meio dessa ferramenta. E ali ele ainda tem uma plataforma interna onde você faz o acompanhamento de gestão com dados, com base em BI, né? Com base aí no Analytics, que vai servir para você tomar as suas tomadas de decisões, né, para auxiliar você na tomada de decisões. É uma ferramenta bem mais completa que o Wix, né, mas ele opera e funciona com base no WordPress. Então o WordPress é um novo exemplo, é um outro exemplo de como você pode desenvolver um sistema para a sua startup, uma solução, uma ferramenta para a sua startup desenvolver o seu produto de maneira rápida, fácil e sem você precisar saber programar. Diego, a minha solução não é um sistema muito simples. Eu estou desenvolvendo, não sei, um aplicativo que vai fazer todo esse processo. Claro, Baltino, vou postar para você sim, e vou postar aqui depois no nosso canal aqui nos comentários, eu posto depois o link, tá bom? Então, olha só, às vezes eu estou desenvolvendo um aplicativo, uma solução que ela tem uma profundidade de desenvolvimento pura, muito grande. E eu tenho uma equipe de desenvolvimento para isso. Bom, se você não tem uma equipe de desenvolvimento, você tem essas soluções, né? Essas são só algumas, mas existem diversas soluções que você pode utilizar para desenvolver o seu aplicativo, o seu sistema de maneira muito rápida, muito efetiva e que vai atingir o seu público e vai validar. O que a startup faz de diferentemente de uma grande empresa ou de uma empresa pré-estabelecida como um restaurante? A startup está descobrindo qual é o produto que ela vai vender para o cliente dela. Aí eu já vou começar a entrar na segunda pergunta que você fez, em qual métrica, quais são as métricas que a gente deve
focar dentro da nossa startup. Ontem eu falei com o Jonas, né, e comentei com o Jonas sobre esse conceito, né, sobre o que é oxigênio, né, gente? Inclusive, quem fala esse conceito pra gente, quem deu início a esse conceito foi o Gary Vaynerchuk, acabei de citar ele aqui. Se você não conhece ele, acompanha ele online aí, você digitar Gary V, você vai, V-E-E, você vai encontrar ele em qualquer mídia social, o cara é fantástico mesmo. E ele fala muito que venda é oxigênio, né? A sua empresa ela precisa de oxigênio para sobreviver, toda startup precisa de oxigênio para sobreviver. E aí a gente começa a entrar em uma discussão, eu não vou falar muito sobre essa discussão agora, que eu quero voltar na resposta da pergunta do Raul, né? O Baltino, se você tiver alguma pergunta aí, pode fazer para a gente online, aí eu já respondo para você a respeito desse tema. E se você quiser ser mentorado sobre a sua startup, sobre o seu projeto, só me chamar aqui que daqui a pouquinho eu te chamo ao vivo. Mas como eu estava falando, o Gary Vee fala que oxigênio é essencial. Por que oxigênio é essencial para uma startup, né? O que vem a ser oxigênio para uma empresa? Qual é o foco da empresa? Qual deve ser a principal métrica de uma empresa? Qual deve ser o principal objetivo de uma empresa, né? Gente, olha quem tá presente aqui, desculpa, eu tenho um cachorrão aqui lindo, esse é o Drogo, tá querendo participar da live, ele tá com a tartaruguinha dele ali, né? Ele tá querendo participar aqui da live, eu vou até sair um pouquinho aqui desse quadradinho, que ele tá muito agitado querendo brincar comigo, e aí eu não vou conseguir responder para vocês, porque eu fico irritado que ele não tá me obedecendo, então eu não posso brigar com ele, enfim, eu vou tentar deixar ele um pouco mais calmo aqui, daqui a pouco eu entro aqui pro escritório e falo com vocês de outro lugar, né? Então, gente, o que acontece? Oxigênio, tá? Oxigênio é essencial para sua startup, para sua empresa, e oxigênio no mundo dos negócios é uma única coisa. Segura essa. Oxigênio é dinheiro. Diego, viajei agora. O que isso quer dizer, né? Toda startup, toda empresa, todo empreendedor, todo profissional liberal, todo mundo precisa de dinheiro, né? E dentro do universo de startups, dentro do universo de empreendedorismo, você tem algumas formas de fazer isso. E aqui no Startups Tech a gente conversa muito, né? Nosso objetivo é ajudar, auxiliar as startups desde a ideia até o fundraising. O que vem a ser o fundraising? Fundraising é a arrecadação de financiamento para a sua startup, por meio de investidores anjo, por meio de venture capital, né, de investidores profissionais, fundos de investimento, que vão investir na sua startup para que ela desenvolva a solução do seu problema. Olha só como que começa a amarrar as coisas, né? Aqui a gente estava focando em qual era o problema que a sua startup desenvolve, para quem que ela vem desenvolver esse problema, e aí ela vem com o produto dela, encaixa aqui nessa startup, e para fazer isso você precisa de dinheiro. Então vem os investidores aqui que injetam dinheiro no seu negócio para você desenvolver a sua startup. Mas um conceito que eu quero deixar muito claro, e acho que é a principal métrica para toda startup de sucesso, é a principal métrica que a gente adota em nossas startups, em nossas aceleradas, é oxigênio, né? O quanto que a sua startup fatura, como que ela fatura. Ah, Diego, a minha startup ela entrega serviço de graça, eu sou uma plataforma, uma rede de relacionamento, a gente vai monetizar quando a gente tiver milhares e milhares de usuários. Gente, não quero jogar um balde de água fria em vocês, mas já jogando um balde de água fria em vocês, são pouquíssimas startups no mundo que funcionam com esse modelo. Se você está desenvolvendo um modelo assim, parabéns, legal, fico muito feliz que você está fazendo isso, mas tenha em mente que se você conseguir de imediato já ter um produto para vender para esse seu público, e se você consegue fazer isso de maneira efetiva, mais você vai retardar a necessidade de injetar oxigênio de fora da sua startup. Então, eu sempre falo o seguinte, se você quer receber um bom investimento, saiba como fazer dinheiro. O que o investidor quer, afinal? O que eu, como investidor anjo, busco? Eu busco investir em startups que vão me dar um retorno sobre o meu investimento. Então, a gente faz aporte entre 25, 50 e 100 mil reais.
Se eu investir 100 mil reais numa startup, eu quero ver esse investimento retornar para mim 1 milhão, 10 milhões, enfim, uma quantidade que vale a pena o risco de colocar esse valor, esse montante, em uma outra empresa que não a minha própria. Entende? Então, quando a gente para pensar que o investidor vai colocar dinheiro, a primeira coisa que você pensa, eu quero um investidor para minha startup, eu estou buscando um investidor para minha startup, para ele me apoiar no desenvolvimento da minha solução. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a sua startup tem que dar para ele um retorno. Seu problema tem que resolver, a sua solução tem que resolver um problema que as pessoas estão dispostas a pagarem por ele. É muito bonitinho eu falar aqui para vocês, olha, não, vai lá, desenvolve um aplicativo, contrata meu sistema lá do dashboard, contrata o Wix, faz um site em WordPress, coloca o sistema no ar, que você vai conseguir investimento. Mas não é assim que funciona, infelizmente, a realidade não é essa. Eu já estou na minha 18ª startup, olha só. Eu estou com uma aceleradora online, onde a gente tem diversos investidores, diversos parceiros, e nenhum negócio que eu fiz funcionou dessa forma. Eu já estou no meu 6º restaurante, infelizmente não funciona dessa forma. Inclusive o restaurante é uma boa analogia. No restaurante a gente entrega uma solução para o nosso cliente, né? A solução é o alimento. Eu preciso comprar o alimento, preparar o alimento e entregar esse alimento para um cliente. O cliente vai e compra esse alimento. Então ali a gente tem uma troca de valor. O meu produto, a comida que eu faço, pelo dinheiro do nosso cliente. Na sua startup você tem que desenvolver esse produto. Você está desenvolvendo essa solução. E se você de imediato não souber como monetizar a sua startup, está tudo bem. Desenvolve a sua solução, começa desenvolvendo a sua solução. Mas efetivamente você passa a ter uma empresa, um negócio investível, quando você gera receita. Então, respondendo a sua pergunta aí, Raul, primeira coisa que você tem que focar é receita. Como que a sua startup gera receita? Como que a sua startup gera oxigênio para ela? E pensa assim, Raul, quanto mais oxigênio a sua startup gerar para si mesma, menos ela vai precisar de oxigênio de outra pessoa. Menos ela vai precisar de investimento de outra pessoa. E quanto mais você retardar, você postergar essa entrada de oxigênio de outra empresa, essa injeção de capital de um investidor, de um fundo de investimento, mais você vai ter barganha para negociar com ele equity, para negociar percentual da sua empresa, quanto que você vai ceder, valuation da sua empresa, mais a sua empresa vai valer. Olha só, gente, uma coisa é eu chegar para o banco e pedir para ele, olha, eu preciso do empréstimo de 100 mil reais. E eu estar com o nome todo sujo, devendo dinheiro e estar completamente necessitado de capital. Outra coisa é eu chegar para um banco e falar assim, olha, eu tenho um restaurante, ele está crescendo a tantos % ao mês, eu estou com um caixa injetado no meu negócio de tantos mil reais, sei lá, de 100 mil reais, e eu preciso de mais 100 mil reais para fazer um investimento e ampliar esse meu restaurante para que ele tenha a capacidade de faturar o dobro nos próximos 3 meses. Olha que diferente, né? O que você acha que o gerente vai falar para mim? No começo, na primeira oferta que eu falei para ele, olha, eu preciso de dinheiro, mas eu estou lá devendo dinheiro, não tenho dinheiro nem para me sustentar. Ou nessa segunda situação, que eu estou numa situação financeira muito boa. E, aliás, isso é exatamente o que acontece com muitas startups, elas não entendem isso. Quando sua startup está crescendo, está pegando cliente, está recebendo cliente, está entrando cliente no seu sistema, você está gerando receita, vocês estão crescendo, gente, investidor corre atrás. Não é a startup que tem que correr atrás, não é você que tem que correr atrás dos aceleradores das startups. É nosso papel como investidor e como aceleradora buscar vocês. Vocês que estão tendo um resultado que é digno de um investimento. Que se eu investir, a aceleradora ela tem como foco acelerar. Se eu investir em uma startup, eu tenho como objetivo acelerar o crescimento dela. Se você continuar crescendo nesse ritmo que você está, você vai chegar aqui do ponto A ao ponto B numa determinada velocidade.
o que eu quero fazer é encurtar esse processo e fazer isso mais rápido. Tá? Então, encurtar o processo e fazer isso mais rápido. É acelerar a startup. É realmente fazer com que a startup chegue e alcance esse objetivo de maneira mais rápida. E como que a gente faz isso? Injetando capital, sim, mas injetando também educação e também ferramentas que possam auxiliar a startup a fazer isso de maneira mais rápida. Raul, espero ter respondido sua pergunta. Eu vou fazer um resumo aqui agora, né? Então, o que você faz para desenvolver a sua solução, o seu aplicativo? Primeiro, pensa muito no problema que você está resolvendo. Se esforça no problema. Veja qual é realmente o problema que você desenvolve. Segundo, para quem você desenvolve esse problema? Pensa qual é o público que precisa resolver esse problema. E o principal é qual é o público que vai pagar para você resolver esse problema. Qual é o público que precisa desse problema resolvido? A gente fala que no universo de startups tem dois tipos de startups. A startup vitamina e a startup dor de cabeça. Eu costumo brincar que existe um terceiro tipo de startup, a startup câncer. E o que você está falando, né? Então, olha só, o que a startup vitamina faz? A startup vitamina ela é bonitinha, ela é legal. Se você consumir todo dia, se você usar todo dia, ela vai realmente promover uma melhoria na sua vida. Mas, se você não tomar vitamina, tudo bem. Né? Você se alimenta, você tem outras fontes de vitamina. Né? Você não tem necessariamente uma fonte, só uma necessidade de suplemento de vitamina. E aí tem a startup dor de cabeça. A startup dor de cabeça, ela começa a resolver um problema que é uma dor de cabeça. Poxa, estou com uma dor de cabeça me incomodando. E aí a dor de cabeça, quando você é uma startup dor de cabeça, você tem uma coisa muito legal, uma startup muito legal. Porque quando um cliente tem uma dor de cabeça, ele está disposto a pagar pela dor de cabeça sumir. E aí, dependendo do tamanho da dor de cabeça, se essa dor de cabeça é uma dor de cabeça muito grande, ou se ela é uma enxaqueca, ele vai pagar muito ou vai pagar pouco. Agora, por que eu não gosto tanto do conceito de startup dor de cabeça? Porque a startup dor de cabeça tem gente que toma remédio para dor de cabeça, tem gente que não. Tem gente que prefere não resolver aquela dor de cabeça. Ela vai passar, uma hora ela passa. Tem gente que faz o contrário, que tem gente que gosta de ter um remédio para dor de cabeça na bolsa. Mulher normalmente tem muito remédio para dor de cabeça na bolsa. Eu sempre peço para minha esposa, para minha noiva ter um remédio para dor de cabeça na bolsa. E às vezes ela nem tem dor de cabeça. Ou tem uma dor de cabeça por ano. Mas como ela quer evitar essa dor de cabeça, ela compra o remédio para dor de cabeça antes. Agora, quando você tem um câncer, você não tem outra solução a não ser tomar o remédio. Entendeu? Olha a diferença. Quando você tem uma vitamina, quando você precisa tomar uma vitamina, você quer tomar uma vitamina, você quer, tomar uma vitamina, a sua vida não muda, ela não é impactada por aquela vitamina de uma maneira tal que você vai ter um resultado na tua vida que vai fazer completa e total diferença. Quando você tem uma dor de cabeça, você tem o interesse e a vontade de resolver aquela dor de cabeça. Agora, quando você tem um câncer, você não tem outra alternativa senão resolver esse problema. E aí é onde a gente auxilia muito nossas startups. Tá? Já falando aqui um pouquinho da sua, Raul, foca em qual é o câncer do seu problema. Quem precisa efetivamente resolver o problema de descarte e manejo de resíduos? Qual é o câncer desse mercado? Qual é o câncer desse nicho? Quem é que precisa? Qual é o problema que essa empresa precisa resolver imediato? Vou te dar um exemplo, tá? Restaurante toma multa. Então, se eu não tenho um programa de descarte, igual eu tenho aqui, por exemplo, de manejo de resíduos de forma sustentável, eu posso tomar uma multa. Olha a diferença, cara. Se eu tomo uma multa, eu pago qualquer coisa antes, que desde que seja menor do que a multa, mas eu pago qualquer coisa antes para não precisar tomar uma multa.
Entende? Qual é o câncer do seu negócio? Qual é o câncer do seu problema? Qual é o câncer da sua startup? E o foco, o objetivo, a métrica principal que a sua startup tem que ter é uma só: oxigênio. Porque não adianta nada você ter a cura do câncer aqui se você não tem capital para produzir isso. Se ninguém sabe. Quantos cânceres já não existem a cura, mas ninguém sabe. O desenvolvedor, o cientista que desenvolveu aquela cura não tem como produzir, não tem recurso para produzir aquilo. Então, quando você acha a cura do câncer para alguém e você oferece essa cura para essa pessoa, ela não vai pensar 2 vezes. Ela vai simplesmente comprar. Pessoal, esse é o nosso mentorando de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, coloca aí nos comentários um joinha, dá um soquinho aí pra gente saber que você gostou dessa live. Se você tem alguma dúvida e quer participar com a gente ao vivo, eu começo essa live às 5h45 da manhã, sempre que possível. Aviso quando essa live vai acontecer no nosso WhatsApp e no nosso Telegram. E hoje eu vou deixar para vocês aí qual é o câncer do seu negócio. Qual é o câncer da sua startup? Qual é o câncer que a sua startup cura? Posta aí nos comentários que eu faço questão de responder cada um deles. E se você quiser participar, a gente vai estar aqui amanhã às 5h45. Grande abraço. Baltino, grande abraço. Se tem alguma dúvida, ficou legal isso daí, posta um joinha pra gente aí, curte. Se você conhece alguma startup que precisa ouvir essa dica, aperta aí o enviar aí no cantinho, aqui no cantinho, e envia essa live para alguém que você gosta, que precisa ouvir isso de alguém, né? E eu falo com toda a sinceridade do mundo. Qual é o câncer que a sua startup resolve? Grande abraço, vejo vocês amanhã às 5h45. Tchau, tchau.